Olha só, em meio a tanto otimismo sobre inteligência artificial, o que acontece quando a gente encontra um argumento que vai, bom, totalmente na contramão? Hoje, a gente vai explorar uma visão que não só questiona os benefícios da IA, mas que acusa essa tecnologia de algo, digamos, bem mais sombrio. E, para já começar a dar o tom da nossa análise, a fonte que a gente está usando destaca essa frase aqui, que é bem forte, do neurocientista Miguel Nicoleles. É uma frase que serve como um baita aviso, né? E ela já prepara o caminho para o argumento principal que a gente vai desvendar agora. Então, fica a pergunta: de quem é que vem essa crítica tão pesada? Pois bem, a perspectiva que a gente vai analisar hoje é a do autor Vladimir Antonini. É o argumento dele que vamos dissecar parte por parte. Beleza, vamos direto ao ponto, ao coração do argumento dele. O autor, ele não mede palavras, sabe? Ele apresenta uma tese que é no mínimo provocadora. Segundo ele, o verdadeiro propósito da inteligência artificial é justamente o contrário do que todo mundo diz. E a palavra-chave aqui é essa: emburrecimento. Mas olha, segundo o autor, não é só sobre deixar a gente com preguiça de pensar ou um pouco menos inteligente. Não. Ele descreve esse processo como algo muito mais sério. Uma verdadeira escravização da humanidade. É pesado. Basicamente, o argumento todo se apoia em algumas alegações centrais. Primeiro, que a IA não é essa maravilha toda que estão pintando por aí. E segundo, o que é ainda mais grave, que o propósito real dela seria o emburrecimento e, acima de tudo, a censura. Tá, mas como é que o autor defende uma ideia tão radical assim? Bom, o primeiro passo do argumento dele é bem surpreendente, na verdade. Ele começa questionando se a tecnologia de IA é realmente nova. E aqui o contraste fica muito claro. De um lado, tem a percepção geral de que a IA é algo super de ponta, revolucionário, certo? Mas aí o autor vem e diz que, na verdade, ela é construída sobre pilares bem antigos da computação, a boa e velha linguagem binária e logaritmos. E para tentar provar esse ponto, ele pega como exemplo um termo que está na boca do povo: machine learning, ou o aprendizado de máquina. A ideia de uma máquina que aprende parece a coisa mais moderna do mundo, não é mesmo? Bom, vamos dar uma olhada nisso. E essa linha do tempo aqui ilustra bem o raciocínio. O autor lembra de um software da IBM, o ViaVoz, lá de 1998, que já tinha uma função de treinamento de máquina. Então, a provocação que ele faz é a seguinte: se a base disso já existia há mais de 25 anos, o que tem de tão novo agora? O que nos leva, claro, a uma pergunta bem lógica. Se a tecnologia não é tão nova assim, como o autor argumenta, então qual seria a principal função dela hoje em dia? Onde é que ela foi mais desenvolvida? E é aqui que vem a resposta dele, que é o ponto nevrálgico de toda a crítica. Segundo o autor, a função mais bem desenvolvida, mais aplicada da inteligência artificial hoje é uma só: censura. Vamos aprofundar um pouco nisso. O autor defende que a IA é super eficiente em uma tarefa específica: filtrar e censurar o que as pessoas escrevem. E o ponto crucial, segundo ele, é que essa censura não é neutra, de jeito nenhum. Ela seria totalmente guiada pela ideologia de quem programa a ferramenta, bloqueando termos e ideias que não batem com a visão de mundo dos criadores. E para deixar bem clara a gravidade dessa acusação, o autor não fica só na tecnologia. Ele faz uma comparação direta com uma das obras literárias mais famosas e mais assustadoras do século XX. A comparação, tirada diretamente da fonte, é a seguinte: as inteligências artificiais estão mais para a profecia do livro 1984 de George Orwell, onde o grande irmão tudo vê, tudo sabe e tudo censura. É uma analogia muito poderosa, né, que associa a IA não com progresso, mas com vigilância e controle total. Certo, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A imagem que o autor pinta quando ele conecta essa tecnologia que ele chama de antiga com a função principal de censura, bom, o resultado é um grande alerta sobre controle e sobre a liberdade de expressão. Ou seja, para resumir tudo, a conclusão do autor é bem direta. Na visão dele, a IA é menos uma ferramenta para ajudar a humanidade e muito mais uma ferramenta para controlar a humanidade. E a arma principal desse controle seria justamente a censura. E toda essa análise nos deixa com uma reflexão final, que vem direto da crítica do autor. Se a inteligência artificial aprende com a gente, a grande questão talvez seja
o que a gente está ensinando ela a ignorar? Ou melhor, a censurar e a esquecer? Fica aí o pensamento.